Bom, pessoal, falar a verdade, esse vídeo de hoje eu não sei nem como começar a falar isso, porque me deu um nó na cabeça e eu comecei a pesquisar e me aprofundar e comecei a ver muitos assuntos, e se eu fosse começar a falar sobre o assunto e os desenlaces e as repercussões desse assunto, era coisa para falar por mais de uma hora tranquilo. E só que eu então resolvi gravar um vídeo curto, né, para mais gente ver, né, com foco nesse tema específico sobre Jesus ser negro, né? E esse assunto foi levantado, acho que alguém comentou em um vídeo meu depois que eu gravei aquele vídeo, falando sobre o preconceito, sobre a imagem pré-concebida que a gente tem sobre o nazismo e que está fazendo passar despercebido esse fenômeno do ressurgimento do neonazismo, principalmente entre os negros, né? Então a gente tem que abrir a mente sobre o nazismo, se informar melhor sobre o nazismo, assim como a gente estava muito enganado por uma imagem pré-concebida sobre o comunismo, a gente tem uma imagem pré-concebida sobre o nazismo que impede da gente perceber o fenômeno dos negros nazistas, né? Então vou deixar esse link aqui na descrição para vocês verem. E aí alguém comentou em algum lugar sobre Jesus ser negro, mas eu não tinha o que falar sobre isso, né? Até eu vi que tem mais gente que tem a mesma ideia que eu tinha, né? Porque isso é coisa do movimento negro esquerdista, né? Que assim como o movimento gay, GLS, LGBT fala que um monte de personagens da história, né, são gays, né, por uma questão de propaganda política, a gente tem hoje também uma propaganda dizendo que muitos personagens da história da Europa da antiguidade eram negros, né? A gente tem filme de Hollywood retratando deuses nórdicos como negros, né? Que é um total absurdo. E para mim, eu vi, acho que todo mundo já viu aqueles vídeos, aquelas coisas falando sobre Jesus e os verdadeiros judeus da Bíblia serem negros, né? E eu via isso como uma propaganda política desses movimentos marxistas culturais do movimento negro. Apesar de eu também ficar meio desconfiado com aquela imagem clássica de Jesus como branco, caucasiano, né, ariano, porque a gente vê que ali aquele povo do Oriente Médio, né, eles são árabes, né, os árabes têm a pele mais morena do que os europeus, né. Então eu não acreditava muito naquela imagem clássica do Jesus de olhos azuis e tal, né, ruivo de olhos azuis. Então é aquela coisa, né? A própria Bíblia diz para não fazer imagens, né? Mas como tem aquele ditado, né, que alguém no passado falou, né? A verdade, ela no começo é ridicularizada ou ignorada, e depois ela é ignorada e combatida, e por fim ela é aceita como uma verdade óbvia, né? E essa questão eu nem ia falar nada sobre isso, que eu não tenho muito o que falar, né? Simplesmente era isso que eu pensava dessa ideia de Jesus ser negro. Mas até que na semana passada um canal que eu sigo repostou um vídeo do filósofo, odalista e pesquisador, né, da antiguidade da Europa, Varg Vikernes, né? Ele é um filósofo norueguês e é casado com uma pesquisadora francesa, né? E eles se aprofundam muito nas pesquisas sobre a antiguidade da Europa, não é nem sobre a Idade Média, né? Sobre a fase pré-histórica, tribal, né, das tribos europeias, e eles defendem essa filosofia do odalismo, né, que é uma pesquisa e de retorno à cultura ancestral, né, a cultura da antiguidade que vem sendo destruída por esses globalistas, né, por essa Babilônia moderna, multicultural, que quer destruir as culturas ancestrais dos povos e gerar um governo único mundial. E para isso eles têm que destruir as raízes e as culturas dos povos. E o Varg Vikernes, né, defende essa filosofia odalista, né, de recuperar e restaurar a cultura ancestral dos povos, né, inclusive da Europa, que também foi destruída, né. A gente tem o Império Romano, né, que dominou quase a Europa inteira e foi o maior império da antiguidade do mundo ocidental, e depois ele se transmutou na Igreja Católica. O Império Romano criou a Igreja Católica e passou a dominar toda a Europa através da Igreja Católica, e trouxe, e através da Igreja Católica também, isso chegou até as Américas, né?
a gente tem hoje toda essa destruição das culturas ancestrais, e é o que o Varg Vikernes faz pesquisa, né? Ele e a esposa dele. E aí fui procurar no próprio canal do Varg para ver se aquele vídeo tinha sido feito por ele mesmo, que não era um vídeo dele falando, era um vídeo com imagens e escrito, e está lá no canal do Varg. Eu vou deixar aí na descrição o link. E o próprio Varg Vikernes defende essa ideia. O Varg Vikernes não é esquerdista, ele não é nem nacionalista, porque a ideologia, né, a ideia, a filosofia que ele defende é ainda anterior e mais antiga, né, é mais reacionária do que o nacionalismo, né. Ele defende a cultura da idade da fase das tribos europeias ainda, né? Então é anterior ainda ao nacionalismo. O nacionalismo já é moderno comparado com isso, né? Naquela época não existiam estados, né, definidos, né? Era época tribal, assim como os índios aqui das Américas, né, viviam em tribos, não tinha essa organização burocratizada de um estado formalizado. Na África também, né, a gente tinha aquelas tribos africanas que tem até hoje, mas que teve todo esse problema na África causado por essa criação de estados artificiais, né, separando e dividindo tribos que eram da mesma tribo e misturando no mesmo país tribos diferentes e causando todas essas guerras que a gente tem hoje na África, né? Todos esses conflitos criados através de estados artificiais, né? E o que o Varg defende é esse retorno às raízes tribais dos povos, né? E o que é uma ideia muito interessante, né? E muito mais natural, né? Muito mais coerente com a natureza, né? Com a realidade, né, biológica e social, né, dos povos. Enfim, e aí quando eu vi o Varg Vikernes defendendo essa ideia de que Jesus era negro, né, e ele não simplesmente jogou o argumento no vazio, ele mostrou imagens, né, anteriores e as imagens mais antigas que se tem retratando Jesus Cristo e os judeus, e eram imagens de judeus negros e de Jesus Cristo negro, né? E então não é uma coisa do movimento negro esquerdista defendendo essa ideia de que Jesus era negro. Até o próprio Varg Vikernes, que é norueguês, defende essa ideia de que Jesus era negro. Então eu não tenho capacidade nem conhecimento para julgar isso, mas o fato do Varg Vikernes, que é um filósofo que para mim eu considero o filósofo mais importante do mundo na atualidade, né, no combate à nova ordem mundial, no combate a essa subversão globalista, né, de dominação mundial, o Varg Vikernes é um grande pensador, filósofo. A esposa dele também tem ideias brilhantes, né, ela é francesa. E se eles defendem essa ideia de Jesus negro, então eu já passo a considerar muito mais essa, né? Claro que eu não tenho condições de chegar a uma conclusão se Jesus era negro, ou os judeus, né? Jesus era judeu, e a gente vê hoje muitos judeus que tem até a caricatura do judeu clássico, né? Daqueles que a gente considera os judeus hoje, né? Que, com narigão, né? Mas tem muitos judeus que parecem totalmente caucasianos, arianos, né, passam despercebidos, né? Até recentemente foi divulgado que uma das imagens que os nazistas usavam como a imagem do ariano padrão, na verdade, era de um judeu, né? Então é uma confusão muito grande o próprio termo judeu, né? Eu não vou nem entrar muito nesses assuntos, que eu não quero fugir muito do tema, mas o termo judeu, a gente acha que é muito mais simples do que parece. Se vocês forem ver, o termo judeu, o que é englobado, a discussão é gigantesca, né? É um debate infinito sobre o que significa o termo judeu. E quem sabe, né, se essas imagens mais antigas de Jesus e dos judeus retratavam eles como negros, né? Quem sabe, até hoje tem uma tribo, né, de negros africanos que é considerada, né, e reconhecida por Israel como uma tribo de judeus negros, né? Quem sabe Jesus, Davi vieram dessa tribo, né? A gente não sabe. Se não me engano, Salomão, filho de Davi, né, se casou com uma rainha de Sabá, né, que era uma rainha africana, e dizem que Jesus era descendente de Davi, né? E então, quem sabe Jesus é descendente
descendência de Salomão com a rainha de Sabá, e pode ser negro mesmo, né? Que é uma possibilidade que acho que a gente deve considerar sim. E enfim, pessoal, eu ia usar o celular agora para mostrar, mas não vou parar o vídeo, né? Uma imagem que tem, que é a coisa que mais me deu nó. Eu ia gravar esse vídeo semana passada, né? Não tinha muito o que falar, mas aí eu fui olhar nos comentários do vídeo do Varg e vi um comentário muito curto lá que me deu eu fiquei encanado. Eu ia gravar esse vídeo semana passada, mas fiquei com aquela pulga atrás da orelha de pesquisar o assunto que aquele comentário falava antes de gravar o vídeo. E aí esse fim de semana eu fui pesquisar sobre isso e mergulhei num verdadeiro turbilhão de ideias, e que, gente, é uma coisa que, enfim, sem enrolar muito, acho que muita gente já ouviu falar, né, sobre a família Borgia, né, seja estudando história, aprendendo história na escola, seja um seriado. 2 seriados foram feitos recentemente sobre essa família Borgia, né, os Borgias, que foram uma das famílias mais poderosas da Itália na época do Renascimento, né. Teve 2 papas dessa família Borgia. Além desses 2 papas, teve o primeiro papa que colocou alguns sobrinhos dele como cardeais da Igreja Católica, e um desses sobrinhos chegou a papa também. E é uma história muito bizarra, porque quando esse papa, Rodrigo Borgia, se não me engano o nome dele, ele foi, agora eu não lembro o nome de papa dele, mas quando ele chegou a papa, ele resolveu substituir. Depois eu vi um outro vídeo comentando, dizendo que era uma questão política, porque foi na época das cruzadas, e como os árabes tinham a pele mais morena que os europeus, e a imagem de Jesus até então era de uma pele mais morena, parece que isso estava criando um conflito sobre as cruzadas para enfrentar os árabes. Enfim, é um longo assunto de por que isso foi feito, mas o que, na verdade, a imagem que a gente tem de Jesus hoje não deixa de ser de um judeu, daqueles judeus que a gente considera como judeus hoje, né? Porque desde aquela época, né, se dizia, né, o Papa seguinte, né, diz que esse Papa Borgia, que a família Borgia eram judeus mesmo, né, desses que a gente considera como judeus hoje, né, que vieram da Espanha para a Itália. E a imagem que a gente tem de Jesus hoje era simplesmente, foi feita usando como modelo o filho desse papa da família Borgia, e ele se chamava Cesare Borgia. E Cesare Borgia, eu fui me aprofundar e pesquisar, e quanto mais a gente se informa, mais bizarro a história fica sobre quem foi Cesare Borgia, que serviu de modelo para a imagem que a gente tem hoje de Jesus Cristo. Para começar, ele era filho do Papa, como se isso já não fosse bizarro bastante. Ele foi nomeado padre ou bispo, não sei, aos 15 anos de idade, nomeado como cardeal pelo pai dele, o Papa, aos 18 anos de idade. Aí o irmão mais velho dele foi assassinado, que era o comandante dos exércitos papais. Ele renunciou como cardeal, parece que foi o primeiro cardeal da história da Igreja Católica a renunciar ao cargo. Aí ele assumiu o posto do filho dele como comandante dos exércitos papais. Parece que antes disso ele já era comandante de milícias, de guerrilheiros mercenários lá na Itália, né? E a serviço do pai dele, o Papa, ele começou a conquistar outras regiões da Itália com a intenção de unificar a Itália. Então imaginem isso, o filho do Papa, um guerrilheiro mercenário, fazendo guerras para conquistar outras regiões da Itália, servindo de modelo para aquela imagem que a gente considera como sendo de Jesus hoje. E para ficar pior ainda, ele também serviu de inspiração para ninguém menos do que Nicolau Maquiavel escrever O Príncipe. E por que O Príncipe? Porque ele era o filho do Papa, e o Papa era o rei da Igreja Católica que comandava toda a Europa na época. Então,
o Jesus, aquela imagem de Jesus que a gente tem hoje, era de Cesare Borgia, um guerrilheiro mercenário, filho do Papa, que serviu de inspiração para o príncipe, como o príncipe maquiavélico, né? Então, vocês calculem o quanto isso fica bizarro e acreditem, como se não bastasse, se vocês começarem a pesquisar sobre Cesare Borgia, a coisa fica ainda pior, né? É muito bizarro a história. Então eu deixei aqui, né? Eu não costumo usar imagens, né, por questão de direitos autorais, né, para censurar, mas vou mostrar aqui para vocês. Vocês podem pesquisar. Eu vou até postar no meu blog, né? E aí vocês vejam no blog. Dá para ver mais ou menos aí, né? Esse aqui é o Cesare Borgia e aqui a imagem clássica que a gente tem de Jesus Cristo. E vocês podem ver a semelhança se vocês procurarem aí no Google pelo nome Cesare Borgia Jesus Cristo, vocês vão ver melhor a semelhança da imagem. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo no YouTube também o link para a postagem no meu blog. Eu sempre reposto os vídeos do YouTube no blog com o mesmo texto. E vou colocar aqui mais links e mais informações e talvez com o tempo eu edite essa postagem. Então, para atualizações sobre esse assunto, para um monte de links e para não postar dezenas de links aí no YouTube, eu vou deixar a postagem para o meu blog, e aí lá no blog vocês vão ver as imagens e referências e enfim, pessoal, é um assunto muito extenso, né? Extremamente polêmico, né? Extremamente bizarro e que dá muito o que falar. Poderia estender esse vídeo para talvez até 2 horas falando sobre as repercussões, né, que saem disso. Mas já estendeu até demais. Eu queria gravar um vídeo em 5 minutos, mas resumindo o assunto do vídeo, pesquisem só essa ideia de Jesus ser negro, né, que antes eu nem ligava para isso, né, dava tanta importância quanto para essas alegações do movimento gay de que Jesus era gay. Para mim isso era uma ideia subversiva espalhada por movimentos esquerdistas. E eu não ligava para essa história de Jesus ser negro. Hoje, com o Varg Vikernes defendendo essa ideia, eu já passo a considerar isso, né, principalmente por ele mostrar essas imagens ancestrais de Jesus retratado como negro, ou de pelo menos pele morena, né? Eu até procurei os vídeos do irmão Edinho e do irmão Rubens falando sobre isso. E o irmão Rubens defende a ideia de que Jesus tivesse uma aparência como a dos egípcios, né, de pele mais morena, né, que é até a maioria dos árabes. E vou deixar, pesquisem também, vale a pena ver a opinião do irmão Rubens e do irmão Edinho, que é negro, né, e o irmão Rubens é mulato. Mas enfim, pessoal, vocês pesquisem quem foi Cesare Borgia, o príncipe maquiavélico que serviu de modelo para a criação da imagem clássica que a gente tem de Jesus Cristo e também de inspiração para Nicolau Maquiavel. O príncipe maquiavélico é adorado hoje como se fosse Jesus Cristo, né? E, enfim, pessoal, acho que já deu para sentir o drama, né? Valeu e até a próxima. Acho que ainda vou voltar nesse assunto outras vezes. Até mais, busque conhecimento. Conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. Pessoal, uma última consideração importantíssima para quem ou é racista ou alienado demais para aceitar a possibilidade de que Jesus fosse negro. Lembre-se do alerta feito no livro do Apocalipse sobre os falsos judeus do fim dos tempos, aqueles que se dizem judeus, mas que não são, mas são a sinagoga de Satanás. Se a gente está no fim dos tempos, aqueles que se dizem judeus são falsos judeus, e quem são então os verdadeiros judeus? É mais uma consideração para pensar sobre Jesus ser negro. Será que Jesus era negro? Abra sua mente e liberte-se da Matrix. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará.